Fala pessoal, o pastor Danilo Moraes aqui para mais um quadro do Voltando para Casa, esse quadro que foi criado para a gente se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. A gente está fazendo uma série das parábolas e hoje nós vamos falar da parábola do semeador, que está em Marcos, está em Lucas e também está em Mateus, né? Então é uma parábola que está em vários evangelhos e é uma parábola também que Jesus explica ela e a gente, em cima dessa explicação, vai tentar extrair ao máximo dela aqui para os dias atuais. E para compartilhar conosco, temos um convidado aqui muito especial da cidade de Tubarão, Santa Catarina, presbítero lá, né? Tá lá nessa obra aí lutando, perseverando, pelejando lá também na região. O irmão Magno. Tudo bem, Magno? Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado aí o convite. É isso aí, é uma alegria, né? Tá aqui para a gente compartilhar, né? Daquilo que edifica, daquilo que traz vida, né? E eu sempre entendi que quando tu recebe um convite para compartilhar com o irmão, é o próprio Senhor, né? Que faz esse convite. Então o Senhor nos convida, né? Para que a gente venha servir, né? Não só ser servido, mas ser servo de todos. E eis-me aqui, meu irmão. Tamo junto. Opa, vamos junto aqui. Vamos pedir graça para Deus aqui que ele vai derramando aqui, em nome de Jesus. Isso aí. Bom, irmão, nós estamos aqui, vamos usar aqui a palavra de Mateus, capítulo 13 ali, que fala da parábola do semeador. Só que eu queria perguntar antes para o irmão aqui, o que o irmão entende, porque primeiro ele está pregando para várias pessoas, para vários públicos ali, né? Os discípulos, provavelmente ali os fariseus e alguma multidão, né? A Bíblia sempre separa a multidão, o fariseu, que seria a religião, e os discípulos. Eu vejo que o público, né, a audiência geralmente são essas. E aí ele fala de uma forma, né, ou seja, fala como uma parábola, que ele usava muito essa estratégia, e a maioria não entende nada, nem os discípulos. Depois ele, ali no versículo 10, diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, ou seja, agora é só a gente, né, entre a gente aqui, entre a igreja, entre os discípulos, que no caso somos nós hoje também. E lhe perguntaram, por que ele fala por parábolas? O que o irmão entende assim de... fala para algumas pessoas que elas não entendem muito bem, e com os discípulos ali ele falou, chama aqui que eu vou para vocês, eu vou explicar certinho como é que é. O que o irmão entende que Jesus fazia esse tipo de abordagem aí, né? Olha o que vem para mim agora, que o Senhor me trouxe agora, assim, sabe? Não, nenhum momento me veio à mente, mas é algo maravilhoso, né? Eu estava aqui orando, pedi para o Senhor conduzir isso aqui, né, meu irmão? Para a Sim. gente não ser muito racional, e às vezes a gente tem um compartilhar meio já engessado, sabe? E olha só, para começar, né? Parábola. Muitas vezes eu li a Bíblia, meu irmão, e palavras simples, eu não entendia nada. O que é uma parábola, né? O galardão, a primeira vez que eu escutei, eu disse, mas o que é isso, será? Também. E a parábola, na verdade, ela é uma comparação, né? Ela é uma mensagem indireta, vamos dizer assim, né? Então, Jesus usava muita comparação. O reino dos céus é semelhante a um rei, né? Que fez um banquete. Então, Jesus, para dar uma dimensão maior de tudo aquilo que ele... E até para a gente usar por 2000 anos depois e ter uma informação atualizada, não é? Sim. Então, isso que é maravilhoso. Entendeu? Então, Jesus usava essas parábolas. Talvez as coisas que ele comparou, porque a parábola ela é uma comparação, né? Vou comparar agora o reino do céu só para vocês entenderem. E talvez nunca existiu essa comparação, né? Ele só usou para nos alertar de algo e nos querer mostrar. E esse versículo, olha só. Imagina tu num culto, cheio de pessoas, e o presbítero lá usa de palavras que muitas vezes poucos entendem. Sim. Isso me remete a grupo familiar, sabia? Olha só. Isso me remete à igreja na casa. Estamos em casa, né? A pessoa está no seu lar, no seu sofá, e ela pode dizer, pastor, eu não entendo o que está escrito aqui, tu pode falar para mim? Então isso é maravilhoso. É onde iniciou toda essa obra, né? Na casa, de casa em casa. Então tu pega assim, os discípulos ficaram com vergonha lá no meio de todo mundo para não, né? Mas são os discípulos de Cristo, mas não sabem o que ele fala, entendeu? Então nós temos sim que se inteirar
de toda a verdade que Jesus falava e poder falar ela com propriedade para as pessoas que necessitam, né? A gente não precisa ser um teólogo, mas conhecereis a verdade te liberta, entendeu? Então, quando a gente começa a ter entendimento daquilo que Jesus fala, e a gente não pode ter vergonha de perguntar quando não sabe. E dentro de nós tem isso. Sim. Muitas vezes, palavras simples, jugo. Aí tu fala jugo. Demorei para entender o que era um jugo, né? Nós gaúchos chamamos de canga, aquele negócio que vai no pescoço, mas aquilo se remete à servidão. Tu tem alguém que te coordena, né? Entendeu? Mas Jesus disse que o jugo dele é leve, né? Sim. É suave, né? Entendeu? Então, assim, que bom ter Jesus como nosso Senhor. Então, a gente começa a muitas vezes não compreender o falar de Deus e entra num culto vazio e sai vazio. Por não ter o entendimento. Sempre é bom ter um dicionário, existe um dicionário bíblico, né? Mas hoje tu pode buscar no Google. Sim. Então, meu irmão, esse versículo. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Quer dizer, eles já estavam só ele e Cristo, né? Só ele e Jesus, sei lá, não sei se era na casa, se era embaixo de uma árvore, mas tipo assim. Era um grupo familiar. Para mim, me remete isso, meu irmão, um grupo familiar, onde as pessoas possam tirar suas dúvidas, onde as pessoas podem dizer, mas irmão, eu não entendi isso. Tu pode me explicar? Ali a gente tem tempo, não tem o microfone, não está sendo gravado. Sim. Entendeu, meu irmão? Então, assim, isso é maravilhoso. É onde nós todos devemos. O grupo familiar é algo que nós mais trabalhamos aqui em Tubarão, meu irmão. É onde nós mais depositamos as forças, eu vou dizer assim. Levar essa comida para as pessoas, né, nas suas casas. E para que elas sejam fortalecidas. Eu primeiro, por exemplo, nesse domingo que passou, nós batizamos 4 pessoas, tá? Ô, Glória, é sim. De noite tinha culto. Eu não convidei elas para o culto, meu irmão. Entendi. Agora nós vamos começar um discipulado na casa delas. Aí, quando já tiver um mês, aí começa a trazer para o culto. Porque senão chega aqui, ela pode morrer. Pega um irmão mais velho, que não tem muita sabedoria, e daqui um pouco usa de um legalismo ou de palavras que não... Entendeu? Então, assim... O jugo, essas palavras que a gente está falando aqui, né? Fica perdidinha. Pode ser que nem Jonas. Mas ela nem sabe quem é Jonas. Ah, mas o Jonas fugiu depois. Mas, meu irmão, ela não sabe quem é Jonas. Tu não pode falar assim. Tá entendendo? Entendeu? Então, assim, o grupo familiar, meu irmão, esse versículo agora, nesse momento, me remeteu a isso. Sim, concordo. Amém, glória a Deus. Até foi bom para a gente entender que com a igreja é na intimidade, né? E aí, até eu falo aqui para os irmãos, perguntem, pastor adora que pergunta, que incomoda nesse sentido, porque não tem dúvida grande, tudo é dúvida é importante, toda dúvida é importante, não tem dúvida que não é importante, né? Aí as pessoas ficam meio com vergonha, não vou perguntar, vai que alguém, né, ri de mim e tal, né? Não, mas tem que perguntar. Amém. E aí depois, quando eles se reúnem, e aí Jesus aqui já explica o porquê que ele falava em parábolas, também, né, que fala, porque Mateus, o Evangelho de Mateus, ele usa muitas profecias, né, o irmão com certeza já leu aí, viu que Mateus sempre remete às profecias. Sim. E tinha uma profecia, né, versículo 13, que fala, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Mas, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. E se convertam e sejam por mim curados. O que eu entendo aqui? Eu queria ver a opinião do irmão. Existia essa profecia, então Jesus sempre cumpre as profecias, e se os judeus, principalmente ali os fariseus, entendessem e se convertessem, nós não estaríamos aqui, né? De certa forma, né? E Deus sabia desse espaço-tempo aí que precisava acontecer. O irmão também concorda com isso, ou o irmão vê de uma outra forma? Meu irmão, que maravilha, né? Jesus teve que ir para aqueles que não buscavam ele, né?
Fui achado por aqueles que não me buscavam, lembra? Sim, Somos nós, né, meu irmão? sim, Entendeu? Então, assim, ali no livro de Lucas, se eu não me engano, aqui fala assim no 11, ó. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, sim. né? Então, esse evangelho do reino, até ontem eu pregava, a gente compartilhava aqui num grupo, que nós somos muito agraciados, meu irmão. Sim. Muito, muito, porque assim, a nós hoje é dado algo que a gente talvez, se procurar no mundo inteiro, não encontra em outro lugar, entendeu? Então tem uma comida pura, né? Aquela comida genuína, né? E que desde os princípios ela foi nos dado e até hoje ela não sofreu alteração, né, meu irmão? Entendeu? Então assim, hoje nós comemos. Por isso que eu vejo hoje muitas poucas pessoas nesse ministério que a gente tá, sabe? Sim. Mas assim, eu creio que logo logo vai mudar isso, meu irmão, porque muitos já ouviram dessa verdade e não estão aqui hoje, Sim. né? Entendeu? Então assim, aí Jesus veio para um povo escolhido, conhecedores da Torá, conheciam as vírgulas, as letras, tudo, né, meu irmão? E aí um dia Jesus chama um mestre das letras, né, que se chamava Nicodemos, e disse: olha, Nicodemos, tu quer reinar comigo, tu quer fazer parte, tu tem que nascer de novo. O cara não entendeu nada, né? Entendeu? Então assim, não existia o renovo para eles. A tradição matou eles. Sim. Porque o que é a tradição? É algo engessado que não permita que tu renove a tua mente. Endurece o coração e te cega, né? E aí Jesus disse para ele: Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Aí ele achou que tinha que voltar para o ventre da mãe dele, né? Sim. Entendeu? Então assim, muitas pessoas hoje eu falo, assim, elas dizem: ah, mas eu nasci assim. Por isso que tu tem que nascer de novo. Sim. Tá entendendo, meu irmão? Ah, mas eu sou desse jeito porque eu nasci assim. Então tá, tem a solução. Vamos nascer de novo. E tu volta a outra criatura. Sim. Né? Entendeu? Então, assim, o mundo ensinou as pessoas a ser engessadas para as novidades do Senhor. Então, Jesus veio para trazer uma novidade para aquelas pessoas que estavam cegas, porque eles, quando alguém pecava, eles matavam a pedrada, né, meu irmão? Sim. Entendeu? E aí Jesus trouxe um renovo, disse: olha, galera, vamos mudar isso um pouquinho. Eu vou trazer uma coisa muito melhor para vocês. Tirar o ódio do teu coração, tirar a justiça própria que eles tinham assim, na ponta da língua, né? Na mente estava assim, pronta, né? Sim. Porque eles eram acusadores, né? Esses homens religiosos. Se tu lê assim, os fariseus, os escribas ali, a função deles era só acusar, não era? Sim. Então, assim, diabólico isso, terrível, né? Então, hoje, quando a gente olha a fraqueza de um E na homem, igreja também, né, hoje? então a gente olha, meu irmão, a fraqueza de uma pessoa que todos têm. E quando eu conheço o Evangelho do Reino, fica muito fácil eu apontar as fraquezas. Sim. Mas não é essa novidade que Jesus trouxe, né? Se compadece do teu irmão, auxilia ele, entendeu? Então, assim, aqui em Lucas, meu irmão, ó, não sei se tu consegue estar com a Bíblia aí ou não. Tô. Lucas 10 traz algo assim, meu irmão, maravilhoso, né? 10:21, que fala assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha a exaltação, né? Que todos nós deveríamos fazer sempre, né? Ao nome de Deus, né? Jesus como filho, ele sabia como chegar ao Pai, Sim. né? Santificado seja o vosso nome, não é assim? Sim. Então, assim, toda vez que a gente chegar na presença de Deus também, né, meu irmão? A gente deve usar dessa santificação, dessa adoração a Ele. E Jesus fez assim: Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E o 23 fala: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes, particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E Jesus veio para esses, e ele falava claramente, né, aos ouvidos deles. E eles não conseguiam entender. E hoje, meu irmão, nós
pela graça e a misericórdia de Deus, nós temos uma mesa. Antes nós falávamos, né, aqui nos bastidores, né, sobre a mesa. E nós temos TV Menorá, que atrás já está, ó. TV Menorá, Editora Vento Sul, aplicativo Pão de Judá, que nos traz revelações que nem profetas tiveram, que nem reis tiveram, que nem os fariseus conseguiram entender. E hoje nós, os pequeninos, que eu creio que se refere a nós, né, meu irmão? Sim. Temos a graça e a misericórdia de Deus e conhecer uma verdade que vai nos levar para um caminho, que é o único caminho, né? Que é o reinar com Cristo. Então, assim, olha as maravilhas que nós temos e ainda, muitas vezes reclamamos, né? Vou falar que é todos, mas em algum momento, assim, até nós, né, meu irmão? Sim. A gente cai nesse engano da murmuração, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu aprendi aqui, meu irmão, que se eu encontrar uma pessoa doente, eu não preciso, primeiramente, levar no médico. Deus diz que eu posso orar por ela. Sim. E que eu posso, né, estender minha mão, impor, e que Deus nos deu autoridade para curar essas pessoas. Sim. E eu já tive essas experiências, meu irmão, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Sim. Entendeu? Mas o que a gente faz hoje? Normalmente, já indica um remédio e um médico. Bom, né? Então, mas essa revelação, quem nos trouxe essa palavra? O Senhor diz que se eu buscar Ele em primeiro lugar, Ele vai me acrescentar tudo. Então, assim, nós temos que viver isso. Nós temos que entender isso, porque Deus escondeu de muitos e a nós Ele nos deu. Por que isso? Sei lá, acho que João 15:16 explica, né? Porque nós somos escolhidos. Amém, meu irmão? Amém, glória a Deus. Isso aí, até está aqui, seguindo o versículo, nessa passagem que o irmão leu, aqui, versículo 16, porém, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Né? Então, complementa aí, né, nos dois evangelhos, que nós temos que ter essa realidade que somos bem-aventurados, não porque se temos dinheiro, se não temos dinheiro, se está com carro, está com casa, lógico, Deus sabe que a gente precisa e vai acrescentar na medida que todo mundo precisa, mas ser bem-aventurado para Deus é conhecer a verdade, né? E Deus nos revelou essa verdade e era necessário que, naquela época, aquele povo, né, os judeus ali, os fariseus, não entendessem, para que a gente pudesse ser aceito, né? Então, olha que tremendo, assim, como que Deus trabalha por conhecer o futuro. Ele trabalha lá já pensando que hoje aqui a gente estaria, eu aqui num computador, que na época a pessoa nem imaginava que um dia podia existir, o irmão em outro estado, quilômetros e quilômetros de distância, a gente compartilhando sobre aquela palavra que foi falada lá, né? Que coisa tremenda. E olha, irmão, tu falou de prosperidade, né? Cara, quando nós, qualquer ser humano que entende e pratica, a prosperidade ela é só uma consequência dessa prática. O sucesso, ele é garantido para quem ouve as palavras do Senhor e as pratica e entende essa verdade. Sim. Porque às vezes, muitas vezes, meu irmão, eu vou ser bem sincero contigo assim, eu me batizei, tá, na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o pastor me incomodou bastante. Eu também aqui. Glórias a Deus por isso, né? E, meu irmão, eu levei 6 anos, quase 7 anos, para entender o que era tudo isso, para entender que tinha que se negar, para entender que é através da palavra da cruz, entendeu, meu irmão? Então, assim, cada um tem um tempo, mas não desperteis até que ele o queira. Mas, meu irmão, Deus vai trazer essa novidade e nós vamos entender, né, o último encontro em Ouro Fino, né, a verdadeira prosperidade. Sim. É quando conhece a palavra de Deus e pratica essa verdadeira prosperidade. Então, a bênção, muitas vezes, na ignorância, a gente ora e pede para Deus algo natural e material. E Deus conhece o coração e conhece, muitas vezes, a nossa ignorância. Mas eu lendo isso aqui, meu irmão, eu consigo perceber que talvez eu nem precisa pedir nada material para o Senhor, nunca. Mas sim pedir que o Senhor me capacite
a praticar e a cumprir os mandamentos. Porque lá em Deuteronômio fala, 28, se ouvires a voz do teu Deus, né, as suas bênçãos te alcançarão. Sim. Se ouvires e praticares, fala assim lá, né? Entendeu? Então, assim, a bênção, meu irmão, ela é só uma consequência. É um acréscimo ali. Da tua fidelidade com Deus, da tua prática da verdade, tá entendendo? Então, assim, conhecemos a verdade e a verdade nos liberta, né? Nos livra dos enganos, da mentira, da pobreza, da miséria, do medo, da amargura. É tudo, é um conjunto, né? Deus não quer prosperar um homem só numa área. Não é isso que Deus quer. Isso nem não é uma prosperidade isso. Entendeu? Então, assim, uma vez eu escutei de um pastor que ele foi evangelizar um cara muito milionário. E ele disse: olha, eu sou tão miserável que eu só tenho dinheiro. É. A família destruída, uma guerra, não tinha paz. Imagina um cara multimilionário ter que tomar remédio para dormir. Tu acha que ele tem riqueza? Não, nenhuma. Conheço vários. Eu não sei se a gente fugiu do assunto, né, meu irmão? Não, Mas assim, não pode. Deus traz essas linhas aí para a gente entender a realidade, né? Trazer para a atualidade, assim. Mas é isso aí mesmo, irmão. Glória a Deus. Bom, irmãos, agora aqui, ó, versículo 18, ele começa a explicar a parábola que ele falou agora há pouco. Então, ele fala assim: atentai vós, pois, a parábola do semeador. Então, vocês agora, eu vou explicar para a igreja, no grupo familiar aqui, vou explicar para vocês certinho como é que é. Aí ele pega aqui, o primeiro solo, que é os que a gente entende da parábola, eu creio que o irmão também entende, que são 4 solos, a semente é a mesma, né, mas os solos são diferentes ali. Então, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o primeiro solo aqui que Jesus está explicando é o do à beira do caminho, e ele fala que por falta de compreensão, ou seja, não deu tempo para, sei lá, maturar ali aquela semente, o maligno vai lá e rouba. O que o irmão entende, assim, o que é esse roubar da mente, né? Que eu acredito que o solo tem a ver com a nossa mente, porque é para onde tudo acontece. meu irmão, Ele veio ali, pum, ele pegou. isso aqui é maravilhoso. O que acontece, né? Normalmente, um agricultor, ele tem uma área de terra, né? E ele ali, ele ara, ele passa adubo, ele rega, ele, né? Ele cuida do solo, aonde a semente vai ser largada. Então, é algo que foi preparado já, né? E para essa semente. Só que no dia da semeadura, não sei se tinha vento ou não tinha cerca. Então, aquela semente, umas cai fora desse terreno que está preparado. Na verdade, esse terreno é a nossa mente ou nosso coração. Sim. É o que nós temos que preparar. Mas muitas vezes essa semente, ela cai na nossa mente e ela não consegue descer ao coração. Entendeu? Eu sempre brinco assim, às vezes no culto, né? Porque existe o crente girafa. Não sei se já ouviu esse termo, é uma parábola. Eu já ouvi no mundo funcionário girafa. Trabalha, mas tá com a cabeça lá fora. O corpo tá aqui dentro, mas a cabeça tá lá fora. Entendeu? Então, assim, as pessoas vão para um grupo familiar, vão para um louvor e adoração, vão para um culto, mas nunca entra. Tem uma fortaleza mental que não permite que esse solo seja preparado para... Por que, meu irmão, tu já te perguntou por que tem louvores antes de começar uma ministração? Sim. Por que tem a oração? É o solo sendo preparado. Entendeu? Então, assim, nós precisamos preparar confissão de pecados, meu irmão. Primeira coisa que tem que haver para preparar um solo. Tu vai entrar numa oração. Tudo que antecede uma oração é a confissão de pecados, meu irmão. Entendeu? E daí tu limpa teu coração. É como se tu botasse um adubo, como se tu arasse a terra, como se tu desse uma regada. E agora o solo está úmido, vai receber a semente e ela vai frutificar. Mas daí o camarada chega no culto 10 minutos atrasado, ou ele tem o grupo familiar na casa dele e chega na hora do grupo, ele vai ter que arrumar computador, ele vai ter que achar a Bíblia onde é que está. Então, aqui a gente pode trazer para várias situações essa semente à beira do caminho. Então, quer dizer, é um solo que não está preparado para receber a semente. E aí,
é como se desse pérola aos porcos, né? De nada vai adiantar. Então, assim, tu que tem um grupo familiar na tua casa, cara, tu tem que uma hora antes, assim, ó, te consagra, né? No mínimo, sabe? Antes do grupo, busca uma palavra. Hoje tem o Café com Cristo, o culto mundial que nos auxilia nos grupos, é só regar. Mas daqui a pouco Deus quer trazer uma outra coisa e Ele precisa te usar. Mas se tu não buscou, tu vai dar o quê se tu não tem nada? Tu tá vazio. Então, esse pode remeter um pouquinho, meu irmão. Esse é a beira do caminho. A pessoa que é falta de consagração. Vamos resumir. Sim, beira do caminho. E a gente pode chamar hoje também como um acúmulo de informações na mente, assim, que tomam espaço do que seria a palavra, né, no caso, né? Também Sim. poderia encaixar assim. Sim, com certeza, meu irmão. Uma glutonaria de informações, né? É bem assim. Glória a Deus. Bom, então, à beira do caminho a gente entende que essa falta de consagração, essa falta de, como a gente falou aqui, né, o acúmulo de informações, que aí o diabo vai lá e rouba aquela semente não frutifica. Aí a gente segue aqui, a gente vai para o outro tipo de solo, que é o rochoso, né? Então, o versículo 20 diz assim: que foi semeado em solo rochoso, que é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Então, aqui já teve um avanço, né? De certa forma, ele recebeu com alegria, então ele meio que entendeu ali um pouco o que está sendo falado. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Explica pra gente, irmão, o que o irmão entende aí do solo rochoso, de receber com alegria, mas aí vem as pressões, opressões do mundo. Na verdade, Deus disse que ia nos dar um coração novo, né, meu irmão? Sim. Entendeu? Então, assim, solo, quando se fala de solo, se trata de coração, né? Mente e coração, irmão, diria que é uma coisa só, É um quase. conjunto, é um conjunto aqui. É o goiabada com queijo, né? Então, assim, essas pessoas, nós somos assim também, né? Mas Deus já tem mudado isso, entendeu? Então, assim, as pessoas com uma vida inteira guardando amarguras, pode ser também se remeter a isso, tá, meu irmão? Pessoas que tiveram feridas emocionais graves, têm desejo da palavra, têm desejo de trazer um consolo para o seu coração, né? Mas aquilo é tão forte porque elas nunca tiveram a experiência de perdoar, né? Uma menina, por exemplo, abusada na infância. É muito difícil, meu irmão, depois ela ter um bom relacionamento com seu marido, por exemplo, porque ela guardou feridas ali dentro. E se ela não perdoar o abusador, meu irmão, vai ser muito difícil essa palavra, porque quando ela ouve falar assim de prosperidade, ela se alegra, que o Senhor é meu pastor, ela se alegra. Mas quando ela ouve falar assim, perdoa o teu ofensor, já se fecha e não quer mais. Aí a raiz não vai penetrar, porque não vai encontrar terra, vai encontrar um solo, uma rocha dura, pela amargura, pelas dores e sofrimentos que teve na infância, na adolescência, né? Entendeu? Então, assim, a gente veio assim, meu irmão. Sim. A gente veio assim. Chegamos aqui, muitos de nós, com quantas feridas emocionais, meu irmão? Com quantas dores, com quantas amarguras, rejeição, então, meu Deus. Aí tu chega uma pessoa que sofre de rejeição. Se o pastor não der uma atenção especial para ela e afagar os demônios, muitas vezes, ela se fecha e não volta mais. Sim. Entendeu? Então, assim, que sabedoria tem que ter um líder de um grupo, de exército, de tribo, para entender o que a pessoa está sofrendo e saber que remédio usar. Mas nunca afagando esses males, né? Nunca passando a mão e alimentando esses espíritos malignos que só trazem morte. Entendeu? Então, esse solo rochoso, ele normalmente é um coração cheio de feridas, cheios de carências, rejeições, né? Aonde a pessoa não consegue se entregar totalmente a Deus. Não cria raiz, né? Tá? Não cria raiz, né? Ela quer Deus, ela diz que crê em Deus,
mas ela não consegue aprofundar no Senhor. Tem uns temperamentos, meu irmão, que também são rasos. O sanguíneo, por exemplo. Ele se alegra com qualquer coisa, mas ele não aprofunda. Aí não se trata de feridas, se trata de temperamentos, né? Sim. Entendeu? O sanguíneo, ele é rápido e raso. O melancólico, ele é demorado, mas ele é profundo. Sim. Entendeu? Então, assim, quanta sabedoria Deus tem que dar para as lideranças, né? Pegar uma ovelha, entender o temperamento dela, saber o que ela passou na vida, entender como é que foi a criação, para depois tu buscar um remédio correto e dar para ela tomar. Verdade. Glória a Deus. Muito bom. É isso aí mesmo. Que bênção. Vamos partir para o outro solo aqui, então, né? Agora o terceiro solo, que é o espinhos, entre os espinhos, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, glória, sufocam a palavra e fica infrutífera, irmão. Mata no peito essa e vamos lá. Dá, meu irmão, que coisa. Né? O mundo, ele é fascinante para nós, né, meu irmão? Nossa carne adora, né? É uma coisa, assim, louca, né? Nossa. Entendeu? Então, assim, a palavra diz que não tem como eu servir a dois senhores, né? Sim. Não tem. E se a gente perceber, a nossa alma, a nossa mente, ela não está programada para guardar as coisas do mundo, do Senhor. Né? Por exemplo, a gente foi, se perguntar para muitas pessoas como é que foi um encontro hoje de tarde lá em Novo Hamburgo. Nem sei, vou ter que ler de novo. Não guardou? Sim. Mas se o cara olhar um futebol, ele sabe exatamente o resultado, os lances, porque a nossa alma, ela é programada para gravar o que é do mundo, o que é de Deus, ela não grava. Entendeu? Então, assim, o mundo, ele é fascinante para nós. E a nossa alma deseja o mundo. Mas o nosso espírito tem um anseio por Deus, e ele está aqui dentro de nós, né? Deus nos colocou esse espírito do homem aqui. Sim. Entendeu? Então, assim, ali tem um desejo pelas coisas do Senhor. Só que, por exemplo, a fascinação das riquezas do mundo. O camarada, por exemplo, o jovem rico, ele tinha um desejo por Deus, ele cumpria muitos mandamentos, né? Mas quando foi para ele se entregar totalmente para Deus, o homem se entristeceu, né? Ele não quis abrir mão, né? Entendeu? Então, assim, mas como é que eu vou servir o Senhor? Eu me enraizei aqui, e se Deus me mandar para outro lugar, eu não vou. Sim. Então, assim, isso aqui pode relatar assim, o cara, ele não está apto para servir o Senhor conforme Deus quer, ele quer servir a Deus conforme ele quer, pela circunstância da vida dele, pela riqueza, pela parentela, porque isso aqui pode ser a parentela também. Sim. Entendeu? Mas eu vou ter que sair da minha cidade, mas e a minha mãe? E os meus irmãos? Né? Como é que fica? E aí o cara começa a pensar de tudo que ele vai ter que abrir mão por causa de Deus, né? Só que tem uma palavra lá em Mateus 16, 25, né? Aquele que perder a sua vida por minha causa, acha lá. Entendeu? Então, assim, isso submete a gente querer fazer a obra de Deus, mas não como Deus quer. Como nós queremos, para que eu possa usufruir das coisas naturais que eu tenho, sem abrir mão de ter Deus, né? Sim. Então, nós queremos viver uma vida meia mista. E Deus diz que vai vomitar da boca dele esses que querem esse estilo de vida. Entendeu? Então, assim, comigo, meu irmão, né? Nós compartilhávamos outro dia isso, né? Eu recebi a notícia que ia ser, né, mandado para uma cidade para assumir uma obra. Eu fui ungido no dia 13 de agosto. O sanguíneo, ele não pensa muito, né? Ele acha. O fleumático já pensa demais, né? Demais. Dia 13 de agosto eu fui ungido, dia 10 de setembro eu estava morando na cidade. Depois eu fui ver o que ia ser. No meio do caminho, meu irmão, eu tive dúvida. Sim. Eu duvidei do Senhor. Medo também, irmão? Tudo. Veio junto, né? Porque assim, tinha uma empresa, funcionários, a minha vida secular era lá
em Torres. Aí eu saio e vou para outra cidade. Certo. E assim, eu achava que se eu não tivesse lá, ia quebrar. Sim. Entendeu? Assim, eu confiava no meu braço, né, meu irmão? Então, no meio do caminho, eu tive dúvida e eu balancei, meu irmão. Balancei. O senhor teve que me tratar na área da saúde, na área da finança, e a obra cada vez crescendo e eu diminuindo. Mas eu não queria, eu queria que a obra crescesse e eu também. Eu queria, tá grandão, né, meu irmão? Sim. Mas Deus diz, né, João usou o João Batista, né, que é necessário que eu diminua e ele cresça. Então, esses espinhos, meu irmão, assim, tá dentro de nós isso, né? Então, os espinhos podem ser a família natural de sangue, né? Pode ser meus bens materiais, pode ser meu trabalho, né? Pode ser a minha esposa, eu não sei, porque tudo isso pode atrapalhar essa obra que Deus quer. Ô irmão, se tu pode me ajudar, talvez. Tem um versículo que diz que se eu não desagradar a família, eu não vou auxiliar Cristo. Não tem um versículo que fala assim? Tem. Eu não lembro. Ele não veio trazer paz, mas espada, né? Isso Causar aí. a divisão entre pai e Isso não. filho. Entendeu? Então, assim, esse é um solo, talvez o mais perigoso de todos, meu irmão. Eu acredito que sim também. Se tu vê os três solos, né? Esse é o mais perigoso, né? Porque o rochoso, Deus diz que é trocar o coração, né? Deus diz lá em Ezequiel, é uma promessa. Então, esse solo rochoso, Deus pode sanar, né? O outro que nós lemos ali, que é o na beira do caminho, essa terra ela pode ser preparada para receber o Senhor. Entendeu? Não sei se tu anda, meu irmão, aqui, eu ando nas rodovias e do lado de cada rodovia tem uma margem que ela é do governo e ninguém pode usar ela, né? Então Sim. ela não está dentro do terreno do plantio dos agricultores. Mas eles aram ali e usam, e usufruem. Então é uma semente que cai na beira do caminho, mas ela pode frutificar, se ela for preparada, entendeu? Então, Entendi. assim, essas duas, os dois solos primeiros ali, eu creio que esse é o mais complicado para o Senhor, sabia, meu irmão? Eu acho que aqui, irmão, pelo que você está falando e que me veio na mente aqui, por que que é um pouquinho mais complicado? Porque você pode estar na igreja e não está frutificando. Os outros, na verdade, você roubou lá, né? No caso, o primeiro da beira de água roubou, então já não vai frutificar mesmo, roubou. O outro não entrou, não fez raiz. Esse aqui, a pessoa entendeu e aí ela tá ali, é que nem eu costumo dizer, né? De repente, sei lá, vamos dar o exemplo do irmão, né? Pela história do irmão. O irmão é um empresário lá de Torres, está indo bem, tudo. Aí vem para ser presbítero em outra cidade, no caso Tubarão. Só que aí o irmão, ele quer vir e continuar sendo aquele empresário e tal. Não, não, peraí, agora você é aqui o presbítero, não que você vai deixar, você vai tocar a tua empresa, mas é outro jeito. É que nem aquele cantor que ele era do mundo sertanejo, ele quer fazer um sertanejo gospel. Não, né? Mais ou menos. Não é, mas, não, você não vai fazer um sertanejo. Ah, não sou nada contra, não quero ser polêmico, mas eu não entendo que é uma conversão. Né? Tipo assim, agora é aqui, é outro. Né? Aqui, na igreja, eu acho que não tem ninguém famoso que veio de televisão e tal. Aí o cara vem, aqui, ele é um servo daquela igreja que vai fazer lá o grupo. Ele não é porque ele veio do mundo famoso que ele já tem que ser o âncora do programa. Então, acho que isso tem muito a ver, né? O solteiro, quando casa, quer continuar vivendo a vida de solteiro, né? Mais ou menos. Não tem como, entendeu? Então, assim, mas hoje a gente vê, meu irmão, aí, muitas congregações mundanizando, né? Sim. Assim, a minha esposa tem um amigo de infância que ele é pastor, né? E aí um dia nós encontramos ele, assim, e ele estava organizando uma festa fantasia no culto. Jesus. Então assim, é do mundo, não tem nada a ver com a obra de Deus, né? Aí tá o Batman lá no culto, o Homem-Aranha, o Superman, né, cara? Entendeu? Então E a assim, gente não pode nem chamar de estratégia isso daí, né? Porque tem algumas estratégias que a gente faz, assim, faz algum evento na cidade, mas que não para poder evangelizar, mas não é isso aí não. Né?
É que esse mundanizar a obra de Deus, ela não. Isso é estratégia para fama, dinheiro, né? Roubo de glória, mas não para pregar o evangelho do reino que traz cura e libertação, né, meu irmão? Entendeu? Então, assim, se ele faz, é ele Deus, eu não tenho nada a ver com isso, Não, entendeu? lógico. Vamos orar pro irmão, né? Mas o que a gente entende que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sim, A palavra fala isso. Então, assim, não é uma parábola. Nós estamos falando de parábola aqui, mas tem versículos que eles são direto e simples de sim, entender, né? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. sim, Entendeu? Então, assim, do mundo, nós cristãos, meu irmão, é a subsistência e as almas. O resto jaz no maligno. sim. Entendeu? Então, assim, é muito fácil. Tem coisas que não é parábola. Hoje estamos falando de parábola, mas tem alguns versículos que são diretamente e fácil de interpretação. Não ameis o mundo e as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está lá, né? Bem simples, bem prático, meu irmão. Glória a Deus. Então, aqui nós falamos do solo à beira do caminho, o solo rochoso e o solo, que no caso é de espinhos, que tem tanto aquelas pessoas que, por causa das riquezas, se afastam realmente, mas tem umas que ficam na igreja, mas ao mesmo tempo tentam trazer o mundo para a igreja. E aí a gente chega no solo, que a gente precisa chegar, todos nós, né? Que é o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Então, o que me chama a atenção aqui, irmão, que todos ouviram a palavra, né? Todos os solos começa que ao ouvir a palavra, ou seja, o evangelho chegou, a semente chegou. E outra coisa importante para a gente entender, né, os irmãos que vão assistir aqui, a semente não é nossa, né? Então a semente ela é dada para a gente vai lá e semeia aquela semente, mas não é, a gente não fabrica a semente, a gente não produz a semente já está pronta, já é a palavra de Deus. Então todos ouviram e esse compreendeu. Só que à beira do caminho, de certa forma, eles também compreendem. Não, à beira do caminho, não, o rochoso fala que recebeu com alegria. Então, de certa forma, ele entendeu também, né? Só que este frutificou. Aí diz assim: este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Não quer dizer que ele ouviu, ele compreendeu, automaticamente se tornou raiz, e essa raiz gerou árvore e fruto. Por que acontece? O que o irmão entende desse solo fértil, dessa migração aí para esse solo fértil que a gente precisa ter em todas as áreas ainda? Eu nunca fui da agricultura, meu irmão, mas eu cresci no interior onde plantava, entendeu? Eu até gosto de uma hortinha, mas hoje eu não tenho mais paciência nem tempo de fazer, sabe? E coluna também não dá mais, né, irmão? Cara. Mas eu sei que para um solo, meu irmão, ele ser fértil, tu vai ter que capinar ele, né? Tu vai ter que arar ele, deixar a terra macia. Se tu tem uma horta pequenininha, tu vai pegar uma pá, vai virar a terra, vai umedecer ela, vai jogar um adubo, entendeu? Então, assim, é trabalhoso, meu irmão. É muito trabalhoso, entendeu? Até tu, aí, tu planta qualquer coisa ali, aí daqui a pouco vem no meio as ervas daninhas, daí tu tem que capinar. Então, para manter um solo fértil que vai produzir a 100, a 60, é trabalhoso, meu irmão. É muito trabalhoso. E é esse ponto que a nossa alma não quer. Porque a nossa alma, ela não quer sofrer. A nossa alma sempre busca alternativas para fugir da cruz e do sofrimento. Sim. A minha alma prefere que eu vá lá no mercado e compre uma alface com agrotóxico. Entendeu? Deus diz, olha, vai lá e produz o teu alface, o teu tempero, né? Sabia que, não está na Bíblia, meu irmão, mas estudando a Bíblia, nós devemos plantar mais de 50% do que a gente consome, nós deveríamos plantar, sabia? Sim, eu acredito, sim. É uma coisa de Deus isso. Entendeu? Então, mas não, o ser humano criou um mundo onde nós somos escravos e não temos tempo para nada. E moramos um empilhado um em cima do outro. Sim. Entendeu? Aí criam plantações. O que nós comemos hoje é terrível, meu irmão. Sim. Cheio de agrotóxicos. Outro assunto. Mas, enfim, esse solo fértil, né? Essa boa terra, meu irmão. Todos sabemos que para ter uma boa terra, que ela vai germinar, ela tem que ter sido bem preparada, meu irmão. Sim. Entendeu? Então, assim, ela vai ter que ter curas, né? A gente tem um livro aqui, A Cura Interior.
Cara, isso prepara um solo maravilhosamente bem, né, Vou meu pegar irmão? ele aqui. Pega aí. Não é? O coisa para preparar o solo, o material, é esse material aí. Para preparar. Para que quando a semente cair, meu irmão, ela vem assim, aí sim. E esse é o sucesso. Lembra antes nós falamos de sucesso? Sim. Porque daí ela vai produzir a 100, a 60, 30 por um. O mínimo que ela pode ser 30 vezes mais do que tu plantou. Ô, beleza, hein? Já pensou? Sim. Entendeu? Então, assim, esse solo esse solo, essa boa terra, ela precisa ser preparada. E Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Então, daqui um pouco eu vou ter que perdoar um parente que eu não quero. É uma enxada pegando dentro do meu coração e cavocando, né, meu irmão? Sim. Entendeu? É eu ter que abençoar as pessoas que falaram mal de mim. É essa enxada batendo dentro do meu coração, assim, e limpando, tirando essa erva daninha. Entendeu? Então, assim, mas isso é possível, porque aqui aconteceu, né, meu irmão? E o resultado disso é que a gente não entende, mas Deus fala: os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória que está por vir. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente pensa no hoje, no agora, né? Que, mas eu não vou perdoar, ele não merece, mas o perdão, meu irmão, vai te colocar junto de Deus. Tu vai botar uma gota de alvejante na tua roupa e ela vai ficando clara. E daqui um pouco tu tá com as vestes nupciais. Né? Entendeu? Então, assim, tudo que Deus te manda fazer, que te pede, é algo que vai te levar para mais perto dele. Se Deus manda perdoar, e o perdão ele tem que ser incondicional, porque Deus não bota a condição de perdão, né? Sim. Simplesmente perdoa. Se Deus diz que eu tenho que seguir a paz com todos, se Deus diz que eu tenho que amar meu irmão, se Deus diz que eu tenho que suportar ele, eu tenho que começar a praticar isso. Por que eu não pratico? Por que será que a gente aceita o engano de um mentiroso? Como é que um sem vida pode nos enganar? Sim. Então, o solo fértil, meu irmão, eu creio que é um solo que tem que estar bem preparado e ele dá trabalho. Sim. Dá muito trabalho. E aí, nós não queremos fazer esforço. O mundo ensina a ganhar as coisas sem esforço, sabia? Sim. Tipo assim, vou jogar na Mega Sena da virada. Sim. Hoje tem os jogos de azar aí que estão em alta, né? Meu irmão, cristão tem que estar longe desses apostas. Hoje tu abre vai olhar alguma coisa na internet, vem só negócios de apostas, né? Sim. Que é o mundo. Tu conhece algum apostador que tá bem na vida hoje? Difícil, hein? Não tem. Conheço alguns que se afundaram, meu irmão. Sim. Não é de Deus. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa com aquilo que é do mundo e tenebroso? Não tem como, meu irmão. Então, o mundo nos ensina a buscar as coisas com facilidade. E Deus diz que tem que ser por esforço. E quando tu encontrar na tua vida algo que for muito fácil, desconfia. Desconfia, porque talvez possa não ser de Deus. Provavelmente eu trabalho em comércio minha vida toda, assim, né, com negócio, com vendas, e aí a gente já presenciou muitos golpes, infelizmente, né? E todos eles, 100% deles, tinha algo muito claro ali de vantagem, de ficar bem mais barato, bem mais fácil, né? Não estou falando que hoje aprimoraram muito, infelizmente, né? Mas assim, a maioria dos que eu vi, pelo menos, caíam nisso, né? É muito triste mesmo. Tiago 1,14, 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Sim. A nossa cobiça. O diabo, quando ele foi enganar Eva, ele falou que ia entrar morte no coração da Eva ou não? Não. Não. Ele disse, Eva, tu vai ser conhecedora de muita coisa. Isso é maravilhoso. Ele vendeu uma boa ideia. Ele não falou dos contras que ia ter aquilo, entendeu? E ele sabia. Entendeu? Então o diabo, quando se apresenta, meu irmão, é para te atrair e seduzir. Só isso, mais nada. É isso aí. Glória a Deus. E até quando o irmão falou de esforço, né? Eu acho que para a gente tentar esclarecer um pouquinho mais para os irmãos que, né, a audiência, não sei quem que vai assistir na internet, pode ser até desde um pastor até uma pessoa que o esforço que Deus fala
Não é um esforço que nem a gente vê do mundo de trabalhar 24 horas por dia, não. É um esforço em se consagrar, um esforço de separar a tua mente para Deus, né? Lógico, você vai ter teu trabalho lá e tem que se dedicar, mas assim, não creio que é isso que Deus está falando. Meu irmão, concorda ou não? É um esforço de realmente fazer o que Deus quer. Você pôr a cabeça se negar, de se negar a si mesmo. De se negar a tua vontade e fazer a vontade de Deus. E isso é esforço. De tu perdoar aquele que tu odeia. Sim. Não tem a ver com esforço físico, né? É quebrantamento. É uma questão mental mesmo. Nossa, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer isso. Porque Deus falou que... Paulo tentava fazer isso, né? Ele tentou lá, ele até escreveu, né? Eu nem mesmo compreendo meu próprio modo de ser, né? Sim. Então ele lutava contra a carne, né? Para fazer a vontade de Deus. Sim. Porque ele dizia, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse flui de mim bem fácil. Sim. Né? Quando uma pessoa te ofende, Deus manda tu perdoar, mas o xingamento sai em questão de frações de segundo, né? Sim. Parece uma coisa automática. Entendeu? Então, o bem que eu quero, que é de perdoar, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse exala pelos meus poros, né? Sim. E aí que nós temos que se negar. Esse é o esforço. Lutar contra a carne. Lutar contra o eu, né? E ninguém quer daí. O mundo diz que a gente tem que se amar, que a gente merece. Tá entendendo? E aí... Estava até numa ministração, acho que foi semana passada aqui na igreja, nós pegamos aquela passagem de Gênesis 1:26, que fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Façamos, né? Então, assim, não era só um ali, era uma trindade, era uma família que estava ali. Então, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, que é nós, que é a primeira pessoa do plural, nós também temos que agir e reagir como nós. Pensar no próximo, fazer para o reino, para Deus. Só que o diabo vem, não é nós não, é você. Então ele inverteu a conjugação do verbo. É eu e não mais nós. E aí o problema é, pode ver, os nossos problemas, todos eles se resumem ao eu. Eu estou querendo sempre me proteger, estou querendo sempre fazer para mim, estou querendo sempre levar vantagem, estou querendo sempre me proteger do xingar. Tudo é o eu. Quando você abandona isso, tudo flui, né? Mas graças a Deus, meu irmão, nós temos essa mesa. Sim. Eu creio que isso aqui vai auxiliar muitas pessoas, né? Muitas pessoas vão entender qual é o solo do seu coração também, né? Sim. Porque isso pode nos auxiliar, né? Ah, se tu não perdoa, tu guarda mágoas, tu tem rancor, tu tem um solo rochoso ali. Se tu não quer fazer a obra de Deus por causa dos familiares, por causa dos teus bens materiais, é o espinho, entendeu? Então, assim, aí fica fácil, tu vai conhecer teu inimigo e fica mais fácil vencer ele através de Cristo, entendeu? Então, eu creio que isso aqui vai nos auxiliar muito e temos ainda esse evangelho do reino, né, diante de nós aí para nos levar a reinar com Cristo, meu irmão. E uma coisa tremenda também que me veio agora na mente, assim, que nem nós aqui, somos pastores, já somos batizados, então o nosso solo só é fértil. Não. Né? Tem áreas da nossa vida que às vezes ele está rochoso, que ele tem espinhos. Então é um constante trabalhar de solo para que em todas as áreas ele seja fértil, né? Seja que frutifique. É que o solo que não é trabalhado, a erva daninha toma conta, né, meu irmão? Sim. A gente sabe, a erva daninha tu não precisa plantar. Ela nasce, então o solo fértil ele tem que estar sempre sendo adubado, arado, né, encharcado, sempre, não pode parar, senão a erva daninha toma conta. Isso aí. Glória a Deus. Amém, irmãos. Chegamos aqui ao fim aqui do compartilhar. Queria deixar para o irmão aí compartilhar suas considerações finais aí, o que o seu irmão sentiu do Senhor para todos que vão assistir, vão acessar esse conteúdo aí, uma benção para os irmãos se animarem aí que tem jeito. Tem, graças a Deus. Tem, meu irmão, eu olho pela minha vida. Né? Eu ia falar isso, estamos aqui, tem jeito. Mateus 16. Aqui, meu irmão, assim, ó, para finalizar, né? A Bíblia podia se resumir talvez só nesse versículo, meu irmão, tá? E dali a gente podia extrair tudo o que precisamos, que diz assim, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém
quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga, né? E porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas e quem perder a vida por minha causa, vai achar. Então, quando Deus nos convida, quando Cristo nos convida para estar perto dele, é para nós abrir mão da nossa vida, do eu. Sim. E fazer parte de um corpo de Cristo, onde tem um cabeça que coordena. Então, todos que vão ouvir, né, que estão ligados aí, precisamos meditar nisso, precisamos abrir mão das nossas coisas, precisamos, porque Cristo nos convida a isso. Né? Quando Cristo falou, negue-se a si mesmo, deixa as tuas vontades de lado, que agora eu vou te ensinar um caminho maravilhoso. Talvez a tua alma não goste, mas o que tem lá na frente para cada um é maravilhoso. Amém, meu irmão? Então, Amém. deixa essas palavras aí. Que bom. Eu que agradeço também, né, o irmão ter aceitado aí o convite, eu sei que é corrido. O irmão prontamente aí, eis-me aqui, está aí compartilhando com a gente. E que Deus abençoe ricamente aí a obra em Santa Catarina. Amém. E para você que está aqui conosco, assistiu esse conteúdo, fez sentido para você, comenta, curte, compartilha, manda para os seus contatos, que eu tenho certeza que se edificou a gente aqui, vai edificar para quem você mandar. Então fica aí a dica e Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês.